Falando sobre essas condenações específicas, uma delas seria a cassação do mandato. E a gente vem falando essa semana bastante sobre cassação de mandatos parlamentares, porque isso não era uma prática, agora está se tornando mais comum. No caso do Chiquinho Brazão, claro, suspeito aí de ser mandante da morte da vereadora Marielle do Rio de Janeiro, o caso da senhora no Supremo Tribunal Federal, que vai ser avaliado na Câmara dos Deputados, e o caso do Glauber, do deputado Glauber, que teve esse processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados há pouco tempo, agora há 10, 15 dias, Conselho de Ética que determinou a cassação dele, agora ele vai ter um prazo para recorrer no Conselho, na Comissão de Constituição e Justiça e também negociar essa cassação dentro da Câmara dos Deputados. Pois bem, eu queria a opinião da senhora sobre tantos processos de cassação de parlamentares. Qual é a sua opinião sobre isso no momento? E se a senhora acredita que isso abre precedentes perigosos para todos os parlamentares, tanto deputados quanto senadores? O grande problema aí é a gente tratar algo sério de uma maneira corriqueira. Cassação é uma coisa séria. Flor de Lis foi cassada por ter sido acusada de assassinar o marido e está presa por causa disso. Chiquinho Brazão por ser o mandante do assassinato de Marielle. Então, assim, a gente vê casos sérios serem confundidos com casos banais. Então, a banalização da cassação é minha preocupação. Por exemplo, no caso do TRE, eles estão me acusando de fazer fake news. Bom, existe um artigo na Constituição 53 que me diz que eu sou inviolável, civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Como é que eu posso estar sendo acusada de fake news se nesse artigo diz que se eu quiser fazer fake news eu posso? Então, detalhe, a quantidade de deputados que já fizeram fake news não aconteceu absolutamente nada. Por que com outros acontece? A gente não pode tratar as pessoas de formas diferentes, né? A justiça ela tem que tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Os parlamentares são diferentes porque, como a gente fala pelo povo, se eu quiser falar uma coisa que eu acredito e que algumas pessoas acham que é fake news, eu estou falando pelos meus eleitores. Se os meus eleitores não concordarem, na eleição seguinte eles vão me tirar do cargo. É assim que tem que funcionar. Agora, a gente não pode banalizar o instrumento de cassação. Eu já cometi o erro de ter entrado com cassação com pessoas por causa do fígado. Da última vez, por exemplo, que um deputado falou mal de mim e mentiu ao meu respeito, dizendo que eu dei tiro numa pessoa na rua, o que é mentira e que pode, inclusive, afetar o julgamento de pessoas que gostam de mim, eu entrei com pedido de suspensão do mandato dele, para ele receber uma advertência. Aí eu acho que tá bom. Agora, a cassação de um mandato por ter reagido de alguma forma, vamos lá, teve um deputado que bateu na cara, deu um tapa na cara de outro deputado. Isso não é também algum tipo de agressão e não deveria então ser passivo de cassação? Por que para ele não saiu nada, mas para o Glauber sai? Né? A pessoa estava afrontando o Glauber dentro da Câmara. E aí eu posso até fazer um paralelo com o meu caso, que eu acho que não tem muita relação, porque foi algo completamente diferente, ali foi só um bate-boca, no meu chegou às vias de fato. A pessoa realmente, eram 4 contra mim, fora da Câmara, não tinha segurança, mas vamos lá, se a gente pegar pelo fato mesmo, eu reagi a uma provocação, ele também reagiu a uma provocação. Então, assim, o outro deputado que bateu na cara de um colega nosso, uma pessoa de esquerda bateu na cara de um colega nosso, não aconteceu nada, e ele nem reagiu, porque o rapaz sequer fez nada. Então, assim, quando é de esquerda, aí pode fazer o que quiser. No caso do Glauber, eu tenho a impressão de que é algo específico contra a pessoa dele, e não pelo fato, e não o que aconteceu. O Glauber está no campo oposto do político meu. Eu não concordo em nada com o que ele faz, com o que ele pensa. Mas não dá para banalizar o fator cassação, entendeu? Ele foi votado pelas pessoas. Se as pessoas acharem que está fazendo um mau mandato, não vai votar nele na próxima. Mas não foi... Sobre o processo de cassação da senhora na Câmara dos Deputados, quando esse julgamento foi encerrado no Supremo Tribunal Federal, isso passa para análise dos deputados. Isso. Como é que vai ser o seu trabalho dentro da Câmara com os demais deputados para tentar convencê-los a não cassar o seu mandato? Como vai ser essa articulação? Eu já estou conversando com alguns líderes e com pessoas amigas, mostrando o que aconteceu de fato, porque na época a imprensa só disse, ela tirou a arma, né, apontou a arma para uma pessoa que estava falando contra ela.
Não foi isso que aconteceu, eu acabei de explicar, né, que saiu um tiro, foi muita coisa, cuspida, xingamento, empurrão, empurraram meu filho. Então eu estava ali protegendo a minha família. O que eu estou explicando para todo mundo e mostrando o vídeo é que no momento do tiro eu estou com a arma escondida, né, que é assim que a gente tem que ficar. Eu só saco a minha arma depois do tiro e depois que eu fico sem saber quem estava atirando. E a pessoa que estava me perseguindo, ela estava com uma pochete, dá para ver nas imagens, e ela mexia aqui. Então dava a impressão que ela pudesse estar tirando uma arma. Eu estou explicando isso para as pessoas, né, e pedindo para que eles votem favoravelmente a não perda do mandato e também para não ir para a cadeia. A princípio é um regime semiaberto, né, eu ficaria 5 anos e 3 meses em semiaberto, mas pelo que as pessoas têm entendido, né, alguns advogados que têm analisado o caso, até na imprensa, gente que eu nem conheço, diz que esse outro caso do hacker é para tentar me colocar em regime fechado. Então, coloca-se ali uns 5 anos e 3 meses em regime semiaberto, mais um em regime fechado, somando-se as penas, eu vou ficar ficha suja e ficaria presa. Lembrando que a ficha suja estão tentando mudar no Congresso, Keila, e eu não sou favorável à mudança da ficha limpa, ainda que me favoreça. Ou seja, a mudança da ficha limpa poderia me favorecer, mas eu não posso querer me favorecer às custas de a gente poder barrar uma série de pessoas corruptas a entrarem no poder público.